Fala, TecNed! Olha nós aqui de novo, hein? Mais uma vez, mais um mês aqui agora, muito bem, hein? Mas eu estou triste hoje. Por quê? Porque o nosso grande amigo e virtual, Jorge Proice, deve estar em Brasília, ou será que está em Florianópolis? Ou será que foi para Flórida? Ele está de férias, olha que coisa boa! Ah, que inveja, Jorge, queria estar com você. Não, você aqui e eu aí. É, assim, melhor. Vamos lá. Ó, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal aqui, hein? Tem dois convidados aqui especiais, espetaculares, são especialistas em um assunto muito legal. A gente já vai falar deles, tá? Bem, se você está no YouTube, está nos escutando, no Spotify ou em algum das nossas redes que divulgamos o nosso GFTcast, toca no sininho aí, ó. Acompanha a gente, siga a gente e dá um joinha, lógico, né? Tem que dar um joinha para nós, né? Para a gente entregar mais esse vídeo aqui para mais pessoas. Isso é muito legal, hein, pessoal? E aqui a gente vai falar de vários assuntos nerds. Vamos falar de processos, pessoas e muita tecnologia. Isso é muito bom. Ah, me apresentando, né? Para quem não me conhece aí, quem que sou eu? Eu sou o Robson Agapito, que é por opção e agilista por prazer. E estamos aí junto com vocês hoje e sempre, hein? Vamos lá, mais uma coisinha aqui, ó. Qual que é o assunto geek que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre Mandalorian. Aliás, olha, eu sou um relaxo. Vamos falar com o pessoal da acessibilidade, né? Como que eu sou? Novamente, né? Todo mundo já está cansado de me ouvir falar, mas vou falar mais uma vez para quem me vê pela primeira vez, ou não me vê, ou me escuta, e assim por diante. Eu sou um homem branco, de barbas, eu tenho uma barba ralinha, tá branquinha no meu queixinho, tô ficando jovem, tô jovem, não, tô ficando velhinho já, mas tá bom, né? Tenho pouco cabelo, hoje não tá raspado totalmente, mas tem um pouquinho de cabelo aqui, tô quase careca. Estou com uma camiseta do The Mandalorian, tá? Da nossa série aí da Disney Plus. Olha, fazendo aqui propaganda da Disney. Mas é uma série muito legal, hein? Quem não assistiu, assista. E esse é o assunto geek de hoje, o Mandaloriano. Interessante. O nosso assunto do que a gente vai falar aqui no GFTcast é sobre cybersecurity. E eu tava procurando um assunto geek para falar sobre o cybersecurity e não chegava a nenhum bem legal, sabe? Mas quem pode ter uma segurança maior do que o Grogu? O Grogu, não o Grogu. Ah, eu tô falando errado o nome já. Quem que é o Grogu? É o Baby Yoda. Já viram o Baby Yoda? Acho que com certeza vocês viram. O Mestre Yoda todo mundo conhece. E tem um bebezinho Yoda lá que faz parte do Mandalorian, que é o seriado da TV. E ele tem um segurança lá, um cara que cuida muito bem dele, e é o Mandaloriano. E, cara, para passar esse rapaz, esse Mandaloriano, que é o Din, é quase praticamente impossível. Então isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Só um detalhe interessante é que ele foi contratado para entregar o Baby Yoda para as forças imperiais. No fim ele ficou se encantou pelo bebê Yoda, né? E se tornou como se fosse um filho dele. Aí ele fez toda a segurança. E quer uma segurança maior de um pai com um filho? É impossível, né? Então a gente vai falar disso, de cybersecurity hoje. E com isso, eu tenho duas pessoas aqui fantásticas. Um é o Guilherme da Silveira e outro é o Sérgio Marchetti. Os caras são top aqui na GFT, hein? Então, vou falar para eles se apresentarem. Obrigado, Agapito. Meu nome é Guilherme Bedem da Silveira, sou aqui o Head de Cybersec aqui da GFT Brasil. Sou alto, 1,90 m, cabelo comprido, olhos castanhos, branco e uso barba, né? Adoro um barbear aí, a minha barba tá sempre mudando, às vezes mais curta, às vezes mais longa, mas adoro um barbear. Sérgio, fica à vontade para se apresentar aí também. Obrigado, Agapito, pela oportunidade. Eu sou arquiteto de Cybersecurity aqui na GFT, estou aqui há 1 ano e meio. Sou do time do Guilherme. Em relação à acessibilidade, eu tenho 1,69 m, não uso barba, estou com uma camisa branca e um colete azul por cima. Meu cabelo é castanho escuro e acredito que são informações importantes aí. Dois tops aqui, né? Olha, piadinha de sempre que eu sempre faço com o Guilherme, hein, cara? Olha o tamanho dele, 1,92 ali, ó, lá em cima, bem em segurança mesmo, né? Agora o Sérgio, Sérgio, se quebrou, mas é a segurança de superfície e a segurança high level. Aí sim! Os dois são high level, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. O conhecimento dos dois aqui é top. Vamos lá.
Vamos falar um pouquinho de proteção de dados, começando o assunto, tá? O LGPD está na moda há um bom tempo, que já faz um tempinho que o LGPD está aí no mundo de tecnologia, né? E o que pode linkar cybersecurity com o LGPD? Qual o link que esses dois assuntos têm? Acho que os mundos se conversam, Agapito, né? Quando a gente fala de proteção de dados, né, LGPD, toda a parte de lei de proteção lei geral de proteção de dados, com o CyberSec, eles se conversam, né? A gente vê que cada vez mais as áreas estão conectadas, né? E a LGPD permeia por outras áreas também, né? Mas a gente fala da proteção do dado, né? A gente precisa da área de CyberSec olhando a parte de proteção de dados, né? E com vários mecanismos, a gente vai falar da criptografia, né? A gente vai falar dos mecanismos aqui, mas os mundos se conversam, né? A área de cybersec ela está conectada com a LGPD, né? Cada vez mais a gente está vendo as empresas investirem em lei geral de proteção de dados, né? Investirem em mecanismos, né? Políticas, boas práticas da LGPD para garantir a proteção do dado, né? A gente vai comentar um pouco mais também. Exato. E eu posso até complementar o que o Guilherme falou referente à LGPD. É um grande salto no que se refere à proteção de dados pessoais, né? Onde todo o regimento do LGPD justamente para fazer com que as empresas tenham um compromisso com os dados pessoais de clientes, de colaboradores, de fornecedores. E quando se fala de cybersecurity e também da Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de ser uma disciplina multidisciplinar, né, são várias áreas que estão interagindo ali para garantir que a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas tenham essa conformidade, mas grande parte disso são sistemas de segurança da informação para garantir que esses dados eles sejam utilizados com um propósito claro e também por pessoas que estão autorizadas a acessar esses dados. Interessante, né? Tem dois mundos aí que a gente vê assim, mais claramente. Um é a criptografia dos dados em si, e a outra é como a gente armazena esses dados. São esses dois mundos mesmo, esses dois níveis que a gente tem que atuar. Tem mais alguma coisa que vocês veem aí por debaixo que o cybersecurity vai mais forte? Como que funciona isso? Quando a gente fala de proteção de dados, né, focado em cyber, tem criptografia? Tem, mas vai muito além. Né? A LGPD ela vê a parte de inventário, de onde está trafegando o meu dado, né? Como que eu vou fazer uma análise de risco desse dado, né? A vulnerabilidade que tem no meu banco, a vulnerabilidade que tem em algum dado, né? Onde tá aquele dado, né? O servidor que armazena aquele dado. Então eu preciso analisar várias coisas, né? E quando eu falo da LGPD em si, não é só a parte técnica em si, né? Eu tenho toda a parte de processo, a parte de política, né? O dado do meu colaborador, onde está armazenado, onde está trafegando, o dado do meu cliente, né? Eu preciso garantir a proteção do dado do meu cliente, o meu fornecedor externo, então envolve várias pessoas aí, né? Várias agentes dentro da LGPD. Cara, sem ajuda para fazer tudo isso aí é impossível, hein? Você que tá precisando, ó, tem a GFT, hein? GFT ajuda você nisso também. E diga uma coisa, e com relação ao desenvolvimento, cara, o desenvolvedor, o que ele pode ajudar no dia a dia com o LGPD, né? Onde que ele pode estar trabalhando e atuando assim mais efetivamente, para que ele não cause algum dano para a empresa? A área de desenvolvimento ela é uma aliada à segurança cibernética, porque quando você fala em desenvolvimento de aplicações, você tem o Security by Design, você tem já o início do desenvolvimento ali, do pensamento de qual aplicação e como eu vou desenvolver, é muito importante você já começar a pensar em como você vai fazer isso de uma forma segura. E fora todo esse framework, essa forma de pensar na aplicação e desenvolver ela de forma segura, você tem ferramentas que auxiliam o desenvolvimento de aplicações, que são a análise estática de vulnerabilidades, a análise dinâmica de vulnerabilidades, que você pode incluir dentro de uma esteira de desenvolvimento. Isso facilita para os desenvolvedores e também faz com que, quando você finaliza esse desenvolvimento dessa aplicação, você tenha o mínimo de vulnerabilidades para mitigar antes de você lançar essa aplicação em produção. Isso também é extremamente importante, porque toda empresa, quando você inicia o processo de desenvolvimento de uma aplicação, você tem um time to market, você precisa entregar
num determinado momento para que você atenda às necessidades do negócio. E quando você faz esses testes desde o início do desenvolvimento da aplicação, você evita que você comprometa também os planos de negócio da empresa. Eu acho que um ponto bom, Marquete, que você comentou, né, complementando aqui, o desenvolvedor ele tem que pensar no DevSecOps, né, a esteira de fim a fim. Aonde está esse dado? Né, esse dado ele vai trafegar em qual API, ele vai passar por qual servidor, ele vai passar por uma nuvem, né, onde que está esse dado? Então o desenvolvedor ele tem que tomar cuidado para não expor esse dado dentro da aplicação. Né, olhar lá na URL se não está exposto esse dado, no código. Né, então tomar todo o cuidado aonde ele vai colocar esse dado, como que ele vai acessar esse dado, como que ele vai consumir esse dado e armazenar esse dado dentro da aplicação. Né, então tem que haver esse cuidado. Isso é muito importante mesmo, né? Eu vejo até na parte de desenvolvimento, vi algumas empresas trabalhando com LGPD falando nisso, né? Porque eu tenho um ambiente de qualidade. Muitas empresas tombam produção para qualidade e não mascaram esses dados. E isso é muito ruim, né? Porque a fraude pode acontecer ali, da mesma forma que em produção. Porque eu estou pegando dados de lá e jogando para cá. Mesmo que sejam os mínimos dados, no fim tem um dado sensível lá e você não pode estar liberando. Então até isso acho que você tem que tomar cuidado, né? Ao montar seu ambiente de desenvolvimento, de testes e tudo mais, ser de uma forma que, tudo bem, não vai estar tudo criptografado, mas vai estar mascarado os dados sensíveis. Daí a gente já consegue começar a trabalhar. Acho que isso também cabe, né? Uhum. Correto, Agapito. Você falou um ponto bom, né? A criptografia. Né? A gente tem que tomar cuidado o que vai criptografar. Né? Às vezes o pessoal sai criptografando todos os dados, todas as informações. Né? Isso daí gera uma lentidão para consumir esse dado, acessar esse dado. Né? Então, tomar cuidado o que vai criptografar. A criptografia em repouso, em trânsito, é importante? É claro que é importante. Mas você precisa definir o que você vai criptografar, o que é necessário criptografar. Né? Vai muito da necessidade do dado. Né, o quanto você precisa consumir aquele dado, o quanto você precisa proteger aquele dado, para você ver o que você vai criptografar de fato. E também é importante falar sobre custo, né? Quando a gente fala sobre criptografia, porque tudo você tem um custo, você tem um mecanismo de criação de chave, então tem uma série existe um ecossistema para que você proteja através de criptografia os seus sistemas, então vai de encontro com o que o Guilherme falou, tem que entender exatamente o que precisa ser criptografado em trânsito, dentro de um banco de dados em descanso, enfim. Isso é um tema muito delicado e importante entender qual que é o propósito. Uma outra coisa também que é importante, que confunde muito em relação à LGPD, é que as empresas elas não estão proibidas de utilizar o dado pessoal, mas elas precisam ter um propósito. Então, eu posso usar como exemplo, quando você vai para um estacionamento deixar o seu carro, a pessoa que vai fazer o cadastro ali do seu carro, ela não precisa ter o seu CPF, ela não precisa ter o seu tipo sanguíneo, ela precisa ter a placa do carro. Então, a necessidade dela é pegar a placa do carro para que quando você voltar, ele consiga identificar o seu veículo e entregar. Então, basicamente, é isso que a LGPD faz. Você pode utilizar os dados pessoais, desde que exista um propósito claro para isso. Bom, bem legal. Isso é bem interessante, tá? E acho que ajuda muito o dia a dia da equipe de desenvolvimento saber o que está fazendo, né? Para não ter custos extras futuros depois e ter que refazer as coisas. Então isso é bem interessante. Falando sobre ransomware, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos sair do LGPD e vamos para ransomware. Tá virando moda, né? Entre os hackers, ataques sobre ransomware. Fale um pouquinho o que é e quais tipos que tem de ransomware aí no mercado. Tem como vocês detalharem um pouquinho disso pra gente? O ransomware é uma ameaça, né? Um malware, hoje, né? Comum no mercado. Né, vem infectando várias empresas. Né, o principal objetivo do ransomware é fazer a criptografia, né, dos dados, das informações. Né, então, linkando aqui com o LGPD também, né, a proteção do dado. O ransomware, o objetivo dele é fazer essa criptografia, né, e ele gera uma chave dessa criptografia. Né, e fica lá com o hacker, com o agente malicioso, essa chave. Então, explicando um pouco do ransomware. Né, muito se dá pelo ransomware, né, através de phishing, de spam. Né, ele vem através de e-mail, de arquivo executável, onde a pessoa baixa, né, instala aquele arquivo, executa aquele arquivo, né, e acaba comprometendo a máquina. Né. Uma vez comprometida a máquina, dentro de uma organização, de uma corporação, pode afetar toda a empresa. Exatamente. E o ransomware ele tem características bem específicas, né, desse tipo de malware, porque ele é baixado, ele
infecta uma máquina, ele pode começar a fazer uma lateralização justamente para buscar banco de dados. E quando ele faz essa busca, obviamente ele já montou um esquema de comando e controle externo. Então ele começa a criptografar dados importantes para a empresa. E por que ele é tão vantajoso para esses hackers, né, maliciosos? É que ele praticamente inopera a empresa. Então, quando ele tem acesso ao banco de dados, a sistemas críticos da empresa, ele faz a criptografia com uma chave que está em poder dele e ele praticamente sequestra os dados. Então, quando você fala de uma empresa que tem um investimento em cybersecurity e passa por esse tipo de ataque, ela se vê na mão dos criminosos ali, porque a informação está com eles, eles podem tanto não fornecer essa chave se não for pago esse resgate, e eles também podem publicar esses dados em um site aí que está na Deep Web, na Dark Web, com as informações da empresa. Então a empresa ela sofre sanções por conta da LGPD, no caso do Brasil, no caso da Europa, a GDPR, e também ele fica praticamente inoperante. É muito importante quando se fala de ransomware, não só as defesas cibernéticas, mas também a resposta a incidente. A empresa tem que ter um programa de resposta a incidente muito efetivo e também disaster recovery, como ela vai fazer esse tipo de recuperação do ambiente após um ataque cibernético. Porque a gente sabe, nós trabalhamos sempre para reduzir o quanto conseguimos de superfície de ataque. Mas todo dia tem vulnerabilidades aparecendo novas, todo dia tem pesquisadores encontrando novas vulnerabilidades. Então é importante, sim, aliar a proteção cibernética, o investimento em proteção cibernética, o programa, políticas de proteção cibernética e também fazer ter um programa efetivo de resposta a incidente e de disaster recovery. Nossa, então impressionante. Então é aquilo. Eu recebo um link lá no meu e-mail, né? Eu vou lá, esse link aqui, vou baixar aqui um PDF aqui que eu ganhei um produto, vou baixar. Aí ele baixa um arquivinho lá bonitinho, que é o ransomware aí da vida. Ele entrou na minha rede. Ele começa a usar até a minha senha para acessar os outros lugares da rede. Ele chegou em um lugar que tem dados lá importantes para a empresa. Aí ele pega e criptografa esses dados e meio que sequestra esse cara. É isso que vocês estão falando que esse malware faz, certo? Ele sequestra esse cara. Aí fica lá criptografado. Daí a pessoa fala, viu, se quiser, você me paga. Chega a acontecer isso? Você me paga tanto que eu libero pro seu fotografia. Na prática, posso até explicar, eu já participei de alguns recuperação de ambiente com ransomware, com ataque ransomware, e basicamente o usuário vai ter acesso ao arquivo dele, vai entrar num file server, ou vai entrar num banco de dados ou numa aplicação, e ele vai ver uma extensão XPTO ali dentro dentro do arquivo dele. Então, por exemplo, .cuba, que tem um ransomware chamado Fidel. Então ele vai lá e criptografa o arquivo .cuba. E você não tem mais acesso a esse arquivo porque ele tem uma chave de criptografia muito forte, muito potente, que você não vai conseguir quebrar ela. E aí você recebe uma telinha pedindo o valor em criptomoeda e a chave da carteira digital para que você faça esse depósito, para que eles liberem a chave para você. Não é uma coisa automática. Então você vai ter que ter um time de cybersecurity que vai utilizar essa chave para decriptografar esse arquivo. Nossa. Entendeu? É basicamente assim que acontece um ataque de ransomware. E ele se propaga, né, na rede, ele vai se propagando em toda a empresa, né, e assim, a gente sempre pensa na área de segurança, né, a gente sempre olha para a área de segurança como uma prevenção, né, é melhor prevenir do que depois você, né, ter todo o impacto de um cyberincidente, né. Hoje a gente fala o ticket médio aí de um custo de ataque de ransomware, né, de um incidente de ransomware de 2 milhões de dólares, hoje o impacto para uma empresa. Né, e fora isso, o que o Marchetti comentou, e aqui complementando, é na mídia, né? Como que a empresa vai estar na mídia, né? Como que ela vai se aparecer. Isso tem até impacto em bolsa. Né? A gente vê quando para a operação de uma empresa, as ações da empresa despencam. Né? Então tem todo... Quando o hacker ele vai mandar o ransomware, né? Ele vai encaminhar esse ransomware, tem todo o trabalho do hacker, né? De, olha, eu vou afetar a ação de uma empresa, eu vou parar uma operação, né? Vou indisponibilizar aquela operação. Então tem vários impactos que pode levar o ransomware, né? Então é melhor a gente sempre se prevenir. Exato. E também falando sobre o que você tinha comentado sobre o e-mail, né? Você recebe um e-mail, esse e-mail ele vem com uma carinha muito próxima de um Netflix, por exemplo, ou de algum outro
E aí falando que sua senha expirou e tudo, e aí a pessoa vai lá, por muitas vezes a pessoa nem tem acesso, nem tem a conta da Netflix, mas ela clica porque ela achou estranho o e-mail chegar, e aí acaba comprometendo todo um trabalho de um time de cybersecurity, e aí a gente cai em um problema que é muito comum nas empresas, que é a conscientização. Então a conscientização, ele é um processo, tem que fazer parte de um programa de segurança cibernética, justamente para que o usuário ele seja alertado sobre coisas que podem acontecer com ele, porque esse é um tipo de ataque que a gente chama de engenharia social. Então eles usam fragilidades do próprio usuário, que se você for analisar numa cadeia, num ecossistema de segurança da informação, ele é o elo mais fraco. Porque ele não tem, se ele não tem a conscientização, ele não sabe que clicando naquele link, ou pelo menos passando o mouse naquele link, ele vai ver que não vai direcionar para a Netflix. Vai direcionar para um link malicioso, onde ele vai colocar um usuário sem, ou ele vai baixar um arquivo autoexecutável e vai comprometer a empresa toda. Então é importante, sim, você ter um programa de segurança cibernética que tenha uma série de informações também para o usuário, que é a parte de conscientização, para que ele não caia nesse tipo de golpe. Certo? Então aí cabe aí também como se proteger de um ataque, de um ransomware. É mais ou menos nessa linha. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Acho que complementando o que o Marchetti que comentou, né, a conscientização é o primeiro pilar, né, você conscientizar o colaborador, o usuário, né, porque ele que está na linha de frente ali, né, ele vai receber um e-mail, ele vai receber um arquivo, ele vai receber um executável, então ele que está na linha de frente. Depois a gente tem a parte de backup, né, sempre manter o backup ali, né, seguindo as boas práticas de segurança, né, fazer rotina periódica, né, checar se o backup, né, às vezes o pessoal faz backup, né, uma vez, né, não faz a restauração disso daí, não testa a restauração, né, e aí quando causa o impacto, causa o incidente, a pessoa vai ver o backup, deixa eu ver se está bem feito o meu backup, né. Então, o backup é uma delas, né? Gestão de crise, né? Gerenciamento de crise, né? As áreas estarem ali com um plano de comunicação de resposta a incidente, né? Porque a gente, quando tem um incidente, a gente envolve várias áreas, né? A área de cyber, a área jurídica, a área de relações aí, né? Com o mundo para fora, né? Então, a gente envolve várias áreas aí dentro da organização, tá? Então, garantir que as áreas estejam com um plano de comunicação efetivo com a área de segurança, né? Então, sempre ali, sempre trabalhando com sinergia, né? Sempre trabalhando ali com aquela sinergia para que quando acontecer um incidente cibernético, toda aquela cadeia que precisa se movimentar em volta desse incidente cibernético, eles funcionem de uma forma bem estruturada, justamente para que tem muitas empresas que têm relação com investidores, tem empresas que têm que soltar uma nota na mídia, porque quando a gente fala de ataque cibernético, a gente não está falando só de prejuízo financeiro por conta da perda de dados, mas a gente está falando de prejuízo de marca também. Então, se você olhar os últimos ataques que aconteceram em empresas grandes, como laboratórios que tiveram problemas com ransomware, eles não têm só um prejuízo financeiro porque tem que investir em novas estruturas, porque aquela estrutura que foi comprometida, ela praticamente tem que ser toda reformulada. Ele também tem um prejuízo muito grande de marca. Então, quando você tem um ataque cibernético, você não só movimenta a área de cybersecurity, a área de infraestrutura. Você tem uma série de áreas que você precisa movimentar para que a comunicação seja efetiva, minimizem os danos e tudo tem que funcionar de uma forma bem arquitetada ali para que o incidente ele seja passado de uma forma menos traumática. Isso é interessante. Uma que veio na minha cabeça aqui, o 2FA, cara. O 2FA acho que entra nisso aí também, né? O dupla autenticação aí, né? Fator em duas autenticações aí. E é comum isso em todas as empresas, ter o 2FA ou não? E isso realmente ajuda? É efetivo no geral? Acho que quando a gente fala de segurança, Gapita, a gente tem que pensar muito na segurança em camadas, né, que a gente está falando no mundo de hoje. Os pilares principais da segurança da informação, a segurança cibernética e os principais pilares da defesa. Né? IAM é uma parte do pilar, né? A parte da autenticação, a parte da autorização, você fazer todo o acesso dentro da organização, né? A parte de proteção aí do dado, a parte de proteção da rede, da infraestrutura. Né? Então a gente tem vários pilares, né? Vários aqui mecanismos para fazer a segurança dentro da empresa. Tá? E sim, né? Assim, os principais pilares devem ser implantados dentro da empresa, né? Para garantir essa segurança. Tá?
E também, hoje nós estamos em um contexto diferente de trabalho, né? Então, antes da pandemia, nós tínhamos uma proteção de perímetro, onde você tinha os funcionários trabalhando com os equipamentos da empresa dentro de um escritório, onde tinha um firewall, onde tinha um IPS, um IDS, são ferramentas que protegem aquele ambiente. Hoje nós temos funcionários trabalhando geograficamente espalhados, muitas vezes utilizando um modemzinho da operadora que não tem nada de segurança acoplado. Então, eu diria que o duplo fator de autenticação que você menciona, ele é um componente muito importante porque ele está associado à proteção de identidade. Então, quando você protege a identidade de uma pessoa que está trabalhando remotamente em um ambiente que, digamos, hostil, onde você não tem nenhum tipo de defesa cibernética, isso é um ganho muito importante. E quando você fala também, nesse contexto, eu acredito que as barreiras, o que a gente mais precisa proteger ali é a gestão de identidade, que as empresas estão se movimentando muito para proteger a identidade que acessa todos os sistemas, e também a parte de proteção do endpoint. Porque imagine que você está com o seu computador ali, com informações sensíveis da empresa, conectado a uma rede que não tem segurança. Então, você tendo proteção de identidade eficiente e você tendo proteção de endpoint, quando eu falo de proteção de endpoint, eu estou falando de detecção automática de incidente cibernético e também de um antivírus potente, você consegue ter uma maturidade de segurança um pouco mais elevada do que o que a gente tinha antes no passado, que era uma proteção de perímetro. Hoje a gente não tem mais esse perímetro, a gente tem que proteger o que a gente está utilizando aí em outras redes que grande parte das vezes a gente não conhece. E olha só, hein? Às vezes a gente fala, não, a gente conhece tudo, né? Eu tô em TI há muito tempo no TI, não parece, hein? Eu tenho uma carinha nova, né? Meninão, tá? Mas tô aí brincando desde 97, 94, tô brincando com TI, né? Então a gente se acha o esperto. Eu sou o esperto aqui, não vou cair em pegadinhas e tal, né? Aí eu fui fazer uma venda no OLX. E coloquei lá as informações, meu WhatsApp lá no OLX para entrar em contato. Daí entrou em contato o OLX comigo, né? Viu, tá travado aqui a sua venda ainda, a gente precisa de uma aprovação sua, tá? Então, você poderia me passar, vou te mandar uma mensagem por SMS, só confirma para mim o código do SMS, e eu nem na hora, né? Nem na hora, né? Daí chegou o código lá, chegou o código aí? Falei, chegou. Fala para mim qual que é o código. Daí eu passei o código, olha só, passei o código para ela. Ela falou assim, viu, vai chegar um e-mail também, né? Aí eu já falei, não, cara, alguma coisa tá errada. Alguma coisa que não tá certo, cara. O que eu tô fazendo, né, mano? Daí eu olhei o e-mail lá, tem um WhatsApp. Falei, viu, por que no e-mail tem um WhatsApp? Não faz sentido. Não é do OLX? Por que não veio o e-mail do OLX pra mim? Por que tem um WhatsApp? Não, então se você não fizer, a gente não vai aprovar seu pedido. Falei, pode, não aprove então. Não aprove. Pode ignorar, né? Não aprove, eu não vou mais vender, né? Daí ela desligou, falou, não, mas você tem que fazer e tal. Tá falando, não vou fazer, né? E desliguei, a pessoa me ligou a isso pedindo, né? Ainda bem que eu tinha o TFA lá, porque eu passei o código e passou o e-mail. No e-mail eu barrei, e daí ele não conseguiu acessar meu WhatsApp. Eu liguei para o LX falou, não, a gente nunca faz isso. Então, quer dizer, não era o LX, era alguém que pegou meu número no LX e estava tentando roubar meu WhatsApp. Então, é uma coisa simples que muitos caem. Né? E a gente que se acha que conhece, cai nessa pegadinha, porque eu caí. Imagine quem não tem tanta expertise em TI. Uhum. Como não cai muito mais facilmente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Imagina isso nas empresas, então, né? E o duplo fator que você comentou, Agapito, tanto no mundo corporativo, mas como no dia a dia da pessoa. Né, as redes sociais, né, hoje a gente está vendo o WhatsApp, Instagram sendo clonado, né, várias pessoas aí tendo, né, a rede social clonada. Né, então, se puder habilitar, né, o multifator de autenticação, habilite no Instagram, no WhatsApp, né, em Facebook, no próprio e-mail, né, às vezes a pessoa porque várias tentativas, né, a gente vê no dia a dia ali várias tentativas da pessoa acessar o seu e-mail, tentar acessar o seu e-mail. Né? Então, se puder habilitar o duplo fator, habilite. E no mundo corporativo, né, a gente precisa, é uma necessidade de ter o duplo fator, né, porque você está mexendo ali com um dado da corporação.
né, um dado da empresa. Então, ali tem uma atenção redobrada, né? Exato. E sobre esse episódio do OLX que você falou, isso é muito comum acontecer, já aconteceu comigo também, de receber uma ligação do Mercado Livre ou de outros e-commerces aí, falando, olha, eu vi que você fez o anúncio, mas esse anúncio não foi publicado ainda e tem 3 mensagens novas para você aqui sobre a sua venda, só que eu preciso do código lá para liberar. Então, existem 2 coisas que a gente pode notar nesse tipo de atitude. A primeira é a conscientização. Então, a conscientização o LX faz, porque ele manda, quando você faz o cadastro lá, ele fala, não forneça esse número para ninguém, porque esse número é de utilização pessoal sua. Só que o LX não faz uma medida de engajamento. Então, ele não sabe quem leu e quem deu atenção a esse tipo de mensagem. Então, é importante que quando você faz um programa de conscientização dentro da companhia, igual a GFT faz, você tem que ir lá, você tem que ler tudo aquilo que está passando, aqueles vídeos que falam sobre alguns ataques mais comuns, engenharia social, que é o que aconteceu nesse caso, e ali você tem que fazer uma provinha para que você tenha conhecimento do que você aprendeu. Então você tem 2 coisas associadas, você tem a conscientização e você tem o engajamento. Então a GFT consegue saber quem que está engajando no treinamento e quem não vai cair nisso. Então o LX ele faz uma parte, mas ele acaba não fazendo a outra. Ele faz a conscientização, mas ele não mede o engajamento. Então às vezes acontece da pessoa desatenta ou por algum outro motivo ela acaba passando esse código porque ela quer vender. O objetivo dela ali é vender e eles acabam aproveitando essa lacuna vazia ali do LX, por exemplo, para fazer com que eles tenham acesso à sua conta. Acho que um ponto bom que o Marquete comentou também é engenharia social, né? Uma técnica muito utilizada hoje pelos hackers, né? Agentes maliciosos aí, porque ele não vai explorar o mecanismo de segurança, não vai explorar o firewall, né? Ou o endpoint, ele vai explorar o fator humano, né? Então, quais são as fraquezas do ser humano que eu posso explorar para tentar obter um dado, obter acesso a uma informação, né? A gente vê, né, muito o pessoal ligando, né? Aí tem várias técnicas, né? Persuasão, autoridade, né? O pessoal olha, ó, eu preciso desse dado, né? Eu preciso dessa informação. O pessoal fala, não vou passar essa informação. Mas você sabe com quem você está falando, né? Você sabe com quem que sou eu do outro lado da linha, né? Então essa autoridade, né? A persuasão, né? Persuadir a pessoa para passar aquela informação, né? Hoje tem profissionais que são especialistas em engenharia social, que é o caso do engenheiro social, que explora as fraquezas humanas, né? Então tem livros aí do Kevin Mitnick, né, que ele estuda essa parte, né, de invadir as fraquezas humanas. Então hoje é muito utilizado na área de segurança também. Que louco isso, hein? Vamos falar um pouquinho de investimento, cybersecurity como investimento, tá? É muito caro ter uma equipe de segurança no time. Apesar que caro é muito relativo, né? Quanto que eu vou perder dinheiro nisso, né? Mas quais são os perfis que eu preciso, por exemplo, para um grande banco nacional aí? Assim, em média, tá? Lógico que cada um vai ter seu contexto, né? Mas vocês têm alguma ideia de como a gente pode chegar? Hoje, a área de segurança ela não é um gasto, né? Ela é um investimento, né? A gente olha como investimento porque o que você vai aplicar na área de segurança, né? O que você vai investir, né? O retorno depois é muito maior do que você tem um incidente cibernético, né? E quando a gente fala de uma área de segurança dentro de uma empresa, hoje a gente precisa de vários perfis, né? Antes a gente tinha ali o profissional de segurança, né, que era mais ou menos o cara de infra, era o desenvolvedor, né, aquele time de um homem só, né, que a gente tinha antes dentro da empresa, né, e hoje não, hoje a gente vê empresas aí com 10, 20, 30 pessoas na área de segurança, né, porque cresceu, né, eu tenho alguém olhando ali, um líder olhando para a parte de segurança de aplicação, ele tem a equipe dele de segurança de aplicação, né, o AppSec, a parte de DevSecOps, né, eu tenho o cara olhando para a parte de risco, conformidade, né, governança. Eu tenho outro olhando para a parte de infraestrutura, de rede. Eu tenho várias pessoas, né? Hoje, a equipe de segurança da empresa, de um banco, por exemplo, ela tem que ser montada por várias pessoas estratégicas dentro da empresa e perfis distintos, né? Cada um olhando para um pilar estratégico dentro da segurança, né? E tudo isso daí reportando para um diretor, um gerente, um CISO da companhia. Exato. E também o investimento em cybersecurity, ele sempre não, há muito tempo atrás, ele era muito subjetivo. Então, quando você chegava, por exemplo, para um diretor de empresa que está muito focado no negócio,
você falava, olha, eu preciso fazer o upgrade do meu firewall, eu preciso comprar um firewall novo para a defesa cibernética do nosso escritório. Por que eu preciso? Qual que é o valor do firewall? O que ele vai me trazer de ganho? Porque esse é o pensamento de uma pessoa que está engajada com o negócio da empresa. Então, por muito tempo foi assim, foi muito difícil angariar investimento na área de segurança cibernética. Só que hoje não. Hoje nós temos mecanismos, tem análise de impacto de negócios que você consegue materializar esses investimentos. Então você chega para ele e fala assim, olha, você precisa investir nisso, porque o seu sistema está obsoleto, é um sistema crítico da empresa, e pelo meu relatório de análise de impacto de negócios que eu tenho sobre esse sistema, se ele ficar 4 horas parado, que é o tempo de recovery que eu preciso para essa aplicação, você vai perder X em dinheiro. Então, você consegue materializar esse investimento de segurança cibernética para que quando você apresente isso para o board que está engajado no negócio, ele acabe entendendo, opa, então isso é muito importante para mim. Então você consegue, dentro desses cálculos que você faz, e materializando esses valores, você consegue criar prioridades de investimento em segurança cibernética e também mostrar que a importância disso dentro do negócio. Então, ficou, vamos dizer assim, de uma forma muito simplista, né, que ficou mais simples do time de segurança cibernética mostrar os ganhos que a área de cybersecurity pode trazer com os investimentos que ela está recebendo. Então isso foi muito bom para a área de segurança cibernética e a gente percebe, eu pelo menos estou na área aí há quase 15 anos, então a gente percebe que hoje em dia a maturidade das empresas, as empresas globais, elas já têm uma maturidade um pouco mais alta em relação à segurança da informação, mas as empresas nacionais elas começaram a se movimentar e ganhar maturidade em segurança justamente por essas técnicas de se mostrar qual que é o ganho que a empresa vai ter se ela fizer esse investimento em segurança cibernética. Isso é muito bom, né? Porque você olha assim, não, sei lá, é 10 dinheiro para você investir aqui em cybersecurity, né? Em equipe, em ferramentas e tal. Tá, só que se você não investir e acontecer um problema, você vai perder 50 dinheiro. E aí, o que você prefere, né? Correr esse risco e isso dando números para o pessoal que está acima de negócios, fica mais fácil de tomar uma decisão mesmo. Isso é muito legal. E uma cultura, Gabi, top-down, né? O board, né, os executivos precisam patrocinar esse investimento, né? Precisam ver os números, igual você comentou, ver os números, né? Analisar esses números e definir um plano estratégico para a empresa. Né? Eu vou investir X, mas eu vou ter um retorno de Y, né? Então é muito mais vantajoso fazer esse investimento. E isso ainda é em dinheiro direto, né? E quando é o indireto, que nem você falou da imagem? Cara, às vezes não dá nem para você mensurar a imagem. Se escapa isso para a mídia, que você tem uma falha de segurança, quem vai ter confiança em colocar um usuário, um dinheiro em um banco que não tem segurança? Ninguém. Exatamente. Né? Isso é impressionante. E o que deve ser priorizado quando se fala em investimentos aí em segurança cibernética? Vocês têm algo específico que tem que se priorizar ou não depende? Depende de cada contexto também? Acho que é um dos principais pilares de segurança, né? Quando a gente fala priorização de investimento, né, a gente tem que ver o que a empresa pode ter ali de impacto dentro dela, primeiro. Né, onde eu vou garantir ali segurança do meu servidor, onde eu vou garantir a segurança do meu workstation, do meu laptop, desktop, conscientização do meu usuário, né, eu começar com as coisas simples, né, não precisa de nada muito avançado, né, eu vou contratar a melhor ferramenta que vai garantir a segurança do meu negócio. Né, às vezes não é a melhor ferramenta que vai garantir a segurança do negócio. Né, ferramentas, processos, tecnologias, né, às vezes você fazendo o básico, né, fazendo algo ali inicial, né, uma conscientização, aplicando as ferramentas, mecanismos de segurança, né, pensando na estratégia, né, agora eu vou garantir a segurança do meu dado, agora eu vou garantir a segurança do meu servidor, agora eu vou garantir a segurança da minha rede, né, indo para o pilar estratégico da empresa, é muito mais vantajoso você contratar uma big ferramenta ali, colocar uma ferramenta ali e achar que vai resolver todos os problemas, né, não, a segurança não, e é o que eu comentei, né, a gente vai com a segurança em camadas hoje em dia, né? A gente vai criando camadas para dificultar, né? Ter uma exfiltração de um dado, ter um ataque, né? Mas garantindo ali a segurança, né? De forma estratégica dentro da empresa. Eu entendo que
quando se fala de investimento em segurança, você não adianta uma empresa que vai começar a investir em segurança hoje, e aí vai de encontro com o que o Guilherme falou, ela sair da maturidade 0 para a maturidade 5, no que se refere à maturidade de segurança do NIST, por exemplo. Eu acho que você tem que pensar em um programa de segurança da informação. Então, você precisa ter o básico. Então, você tem que ter defesa nos seus servidores, você tem aplicações expostas, você tem que pensar, tem dados sensíveis, são aplicações importantes para o negócio, então você tem que proteger essa aplicação. Os endpoints dos colaboradores também tem que ter, no mínimo, de um tipo de proteção ali. E, obviamente, entender o negócio e o que é mais crítico para o negócio. E aí você começa a montar o seu programa de segurança cibernética. Obviamente, você não vai sair do zero, numa maturidade 0, para uma maturidade lá em cima. Não. Você faz um primeiro investimento, que é para você fazer o básico e garantir uma maturidade de segurança da informação, e aí você vai aumentando essa maturidade de acordo com o fôlego da empresa. Porque imagine que uma empresa ela não tem um orçamento infinito. Então você tem que colocar isso dentro de um contexto da empresa. Então, uma empresa pequena, então você começa com uma maturidade de segurança baixa, e aí você vai fazendo o tuning ali de acordo com o crescimento da empresa, para que você consiga cada vez mais melhorar. Então, é um crescimento progressivo e contínuo, segurança da informação. Você não vai chegar no momento que você vai parar de investir. E isso, infelizmente, não acontece. Então, você vai investindo aqui, você vai melhorando a segurança da informação, aí a empresa, tecnologicamente falando, ela vai exigir mais coisas, porque a área de segurança é uma área de suporte, a área de negócios também. Então, cada vez que a necessidade da empresa ela vai crescendo em relação à plataforma, em relação a aplicações, a área de segurança da informação ela tem que acompanhar essa tendência e exponencialmente ir melhorando a maturidade de segurança de informação da companhia. Bem legal. Então, até cai em outra dúvida que eu tinha aqui. Empresas pequenas de médio porte também é possível ter segurança de informação ali? Sim, as empresas de pequeno e médio porte, eu acredito que elas, mesmo tendo um investimento limitado, por conta do fôlego financeiro, elas são as que têm que investir mesmo, porque imagine que você tem uma empresa pequena que tem um CRM onde você tem todas as informações dos seus clientes, onde estão os seus pedidos, quando vai ser entregue. Imagine se você tem um ataque cibernético e é comprometido toda a base de dados. Você não consegue ter mais acesso a nada do que você precisa entregar, das informações dos seus clientes, dos seus fornecedores. Então, essas empresas, elas precisam sim se movimentar para ter um mínimo de segurança cibernética ali dentro do ambiente deles. Pode quebrar a empresa, né? Pode quebrar a empresa, porque não tem tanta sustentação para segurar se acontece uma coisa dessa. Perdeu todos os clientes que ele tinha, toda a base de leads que ele tinha lá. Exatamente. Pode quebrar. Acho que um dos principais hoje, assim, o pessoal tá muito fazendo, né? O pessoal vem investindo, né? Tanto as pequenas empresas, médias e grandes empresas, corporações aí, é um assessment, um discovery, né? Entender aonde eu preciso melhorar a segurança dentro da minha empresa, né? Eu preciso melhorar ela na parte de autenticação, eu preciso melhorar na parte de proteção de dados, né? Aonde eu preciso melhorar a segurança da minha empresa, ou no negócio, né? Às vezes a segurança ela tá tão elevada dentro da empresa que ela está impactando o negócio, né? Então, como que eu preciso melhorar ela dentro do meu negócio, né? Colocar uma pessoa olhando para o meu negócio, né? Como que eu vou reduzir um pouco ali as camadas de segurança do negócio para não afetar também o negócio, porque senão eu tenho tanta segurança dentro da empresa, né, que às vezes o meu negócio é impactado e eu estou perdendo, né, investimento, estou perdendo ali valor, né, estou perdendo dinheiro, porque a segurança está elevada, né, e está parando o negócio, está sendo impactado, né, então fazer esse balizador, né, igual o Marchetti comentou, né, ver o que realmente eu preciso fazer investimento, né, e aplicar o investimento de fato nos pilares ali principais da empresa, né, tanto em pequenas e médio, grande porte ou pequenas empresas. Por exemplo, conscientização. Né, a gente pode fazer trabalhos simples de conscientização ali, informando o usuário, fazendo uma palestra, né, colocando um papel de parede ali no desktop dele, né, medidas simples que garante a proteção, né, porque o hacker ele vai usar esses mecanismos do ser humano para tentar invadir a empresa, né? Então, acho que primeiro norte, acho que é legal uma conscientização para pequenas empresas. Legal. Falando um pouquinho de inteligência artificial agora com segurança, hein?
Tem algum vínculo de inteligência artificial? A inteligência artificial está ajudando a cybersecurity aí no dia a dia? A gente tem um avanço, né? A tecnologia vem se inovando, né? A gente vê as empresas se inovando, lançando novos produtos, né? Lançando novas tecnologias, né? A gente vê aí o mundo em constante evolução, né? Quando a gente vê esse mundo em constante evolução, novas ameaças vêm surgindo, né? Novas técnicas de ataque, novos tipos de ameaças, né? Isso daí vem crescendo também, né? E junto à área de segurança, ela vem melhorando, né, as camadas, os mecanismos de defesa. A inteligência artificial está muito próxima agora da área de segurança. Ela vem auxiliando a gente a detectar um ataque, detectar ali algum incidente que está acontecendo no ambiente, alguma anomalia dentro do ambiente. Né? A gente vê que tecnologias de segurança, mecanismos de segurança, por exemplo, um CIEM, o NDR, que são tecnologias usadas na área de segurança da rede, já estão conectadas com a inteligência artificial. Né? Por exemplo, o NDR na rede, a gente consegue identificar se tem uma atividade maliciosa dentro da minha rede, uma anomalia. Por exemplo, o Agapito hoje trafega 1 GB de dados para o OneDrive. Amanhã ele manda pelo WeTransfer, por exemplo. A inteligência artificial ela consegue detectar que você não é normal, um padrão, é algo anômalo do seu comportamento dentro da rede e consegue alarmar o administrador de segurança, falando, olha, o HP não transfere 1 giga, né, não é normal ele transferir isso daqui no dia a dia. Né? O CIEM, né, a gente tem inteligência artificial conectada no CIEM, quando está acontecendo um ataque lá na Rússia, né, na Ucrânia, por exemplo, tem um malware espalhando lá, né, a inteligência artificial também ela conecta muito com a área de Threat Intel, né, que é inteligência de ameaça, então quando está acontecendo ataque lá, a gente já consegue pegar ali os IOCs, né, os indicadores de comprometimento, nas hash, IP, e jogar dentro do meu CIEM aqui para me prevenir um ataque que pode sofrer a minha empresa, que já está acontecendo em outro país, por exemplo. Interessante, hein? Esses dias eu estava trabalhando num projeto que a gente estava saindo do on-premise para cloud, tá? E no on-premise a gente conectava num servidor, tinha que acessar o SonarCube. E a gente se conectava nisso. A hora que foi para cloud, ele começou conectando, só que ele precisava baixar algumas informações e acho que era um pouco pesada, que não era comum. Barrou ali, que é mais ou menos o caso que você falou aí. Se começa a baixar muita coisa, fala, não é comum isso aqui não. Sim. Ele pega e barrou. Né? E a gente até conversando com a equipe de segurança lá, ele só não, ia barrar mesmo, a gente subiu o nível de segurança da cloud lá para cima, e conforme for a necessidade, porque você vai ter que conversar da cloud, da AWS, com o on-premise, né? Então, dependendo do que for, a gente começa a liberar pontualmente as coisas que tem necessidade. Então, isso é bem interessante, pega mesmo, né? Porque eles não sabem tudo que pode acontecer, e isso ajuda bastante, acho que a equipe de segurança... Sim. Fazer a coisa certa, né? Sim. Tem a inteligência artificial, de certa forma, ela já vem auxiliando em algumas ferramentas de segurança cibernética há algum tempo. Mas, obviamente, não é a mesma inteligência artificial que a gente tem hoje, como um chatbot e uma série de coisas conectadas para ter aquela gama de informações, mas mais voltadas para a segurança cibernética. Então, eu posso dar como exemplo, os antivírus tradicionais, eles trabalhavam com indicadores de comprometimento. Então, imagine que você tinha um ataque acontecendo em algum lugar no mundo e os indicadores de comprometimentos, basicamente, eles são os passos que foram dados dentro desse ataque. Então, o endereço IP, a URL que o computador chamou, o servidor chamou para baixar os arquivos maliciosos. Então, todas essas informações elas eram reunidas e era como se fosse uma vacina para o antivírus. Então, periodicamente, você tinha que atualizar ali o antivírus da sua máquina, por exemplo, com aqueles indicadores de comprometimento, que eram informações que eram pegos em ataques em todos os lugares do mundo. Então, isso começou a andar muito rápido, porque ataque tem todo dia, todas as empresas elas passam por tentativas de ataque diariamente. Para você ter uma ideia, num passado recente meu, eu trabalhei em uma empresa que 10% do tráfego de internet que recebia das aplicações eram de tentativas de ataque. Então a gente obviamente tinha uma série de sistemas que faziam a defesa e 99,9% dos ataques eles não conseguiam passar por essas barreiras e o que passava era mitigado e não tinha problema. Então antigamente existia esse antivírus que tinha que ter essa vacina
com os indicadores de comprometimento para evitar que sua máquina fosse infectada. Como isso começou a andar muito rápido, o que aconteceu? As ferramentas de proteção de endpoint, elas começaram a analisar não só os indicadores de comprometimento, mas também o comportamento. Justamente porque todo dia tem vírus, tem malware novo. Então, quando você baixa um arquivo que não existe, é um arquivo novo que não está naquela lista de indicadores de comprometimento, ela entrou na sua máquina e ela começou a fazer um processo que é um processo que pode ser malicioso. Então, hoje, que a gente fala de proteção de endpoint de próxima geração, né, os next generation, eles vão lá e identificam esse comportamento malicioso, o cara tá lá, criou um outro arquivo, começou a fazer lateralização, scan de rede, ele vai lá e bloqueia. Entendeu? Então, assim, a inteligência artificial ela já vem sendo utilizada, obviamente, em uma escala menor, dentro da segurança cibernética, justamente para evitar que a gente fique refém de só coisas que estão acontecendo, mas que a gente seja mais proativo em relação a comportamentos que podem ser maliciosos. E aí o time de segurança vai receber esse incidente, vai olhar ali para ver se isso aí é malicioso ou não é malicioso, e aí bloqueia, libera, enfim, aí tem todo a parte de CSERT, né, que é a resposta a incidente, para ser feita ali. Mas quando você fala em automatização de tarefas, quando você integra a inteligência artificial a um CIEM, por exemplo, você pode automatizar e mitigar uma série de ataques ou de possíveis ataques que estão acontecendo dinamicamente no seu ambiente. Ele olha o comportamento, né? É parecido o comportamento, cara, já acendeu a luz vermelha aí, para e depois a gente vê se é ou não. E o Marquete comentou um ponto bom aqui, né, do endpoint. Antes a gente tinha o EDP, né, que é o Protection, né, o Endpoint Detection Protection. E agora a gente tem o EDR, que é o Detection Response, que ele já detecta e faz a resposta, né? Ele faz o bloqueio daquela atividade maliciosa dentro da rede. Interessante, hein? Muito interessante. E quem quer conhecer, aprender mais sobre Cyber Security e IA, tem algum lugar que a gente pode buscar isso? Mais informações? Olha, eu acho que, para mim, eu utilizo muito o NIST, que é uma organização, vamos dizer assim, que reúne uma série de informações de segurança cibernética. Quando você fala de seguranças de aplicações, tem o OASP, que também lá tem uma série de recomendações, inclusive de desenvolvimento seguro. Então, assim, hoje em dia a informação de segurança cibernética hoje, ela é um item muito difundido. As empresas elas começaram a criar melhores práticas para todas as verticais, então indústria, e-commerce, então você consegue achar bastante informações no NIST. O MITRE também é uma referência. Quando você fala de inteligência artificial, a Azure, a Microsoft, ela tem bastante cursos introdutórios de inteligência artificial, a IBM também, sempre essas duas empresas em vanguarda em relação a isso, então você consegue achar bastante conteúdo seguro e informações muito variadas e válidas ali para segurança cibernética e também para inteligência artificial. Estudar um pouco dos dois mundos, né? Eu acho que estudar a CyberSec, né? Porque a pessoa ela tem que ter o conhecimento de segurança cibernética, né? O básico, né, de segurança cibernética, e estudar a inteligência artificial, né? Porque daí você consegue conectar esses dois mundos, né? Onde que a inteligência artificial vai auxiliar as minhas ferramentas, né? O meu processo dentro da empresa, detecção de uma ameaça, né? Resposta dessa ameaça. Você consegue conectar esses dois mundos estudando um pouco de cada. Isso é bem interessante, hein? Bem, pessoal, estamos chegando ao final aqui de nosso bate-papo. Ó, batendo aqui na mesa, não pode bater na mesa, hein? Não esquece, hein? Ó, eu bato na mesa aqui e sai tudo no microfone. Os caras lá de trás estão aqui só de olho aqui bravo comigo. Não pode não. Então, chegamos ao final aqui do nosso bate-papo, muito legal. Acho que tem muito assunto ali pra gente falar, tá? Mas a gente vai marcar outros falando sobre cybersecurity e às vezes a gente foca num caminho único aí para falar e mais a fundo nesse assunto, tá? Queria agradecer aqui ao Marquete, ao Guilherme, vocês foram top aqui no nosso bate-papo, conhecem muito. Um detalhe, vou contar uma historinha aqui pra vocês. História do Agapito, hein? A história do Agapito e aconteceu hoje aqui, hein? Aconteceu hoje essa história aqui. Eu tava com meu celular e tava travando com 30 segundos meu celular. Eu precisava olhar aqui pra fazer a conversa com eles, né?
Daí eu perguntei aqui, num ambiente que tem 2 caras especialistas de segurança, como que eu não bloqueava meu celular. Os caras quase me mataram aqui, meu, como assim? Não bloquear seu celular? Não pode, tem que estar bloqueado. Não, mas é só para esse momento aqui, depois eu bloqueio de novo, né? 30 segundos. Então foi por aí. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Sérgio. Fique à vontade para as considerações finais aí. Tamo junto. Obrigado, Agapito. Acho que obrigado a todos que estão assistindo também, né, o podcast. A ideia, né, da segurança, como eu comentei muito aqui, né, é a prevenção. Então, sempre prevenir, tá? Pessoal, sempre a mensagem da segurança é a prevenção, tá? Sempre tomar cuidado com a segurança da informação. E agradecer a todos aí por assistir, né, por toda a produção aqui. Excelente podcast, pessoal. Bom, eu agradeço também a oportunidade. Eu acho que falar de cybersecurity sempre foi uma paixão para mim. Eu gosto muito desse tema. E é importante também que as empresas entendam, as pessoas também entendam que isso não compromete só empresas, tem também um monte de pessoas perdendo contas de rede social, enfim. E é um tema extremamente importante. Agradeço a GFT pela oportunidade, você também pela oportunidade, e é isso aí, pessoal. Obrigado. Bem, pessoal, queria agradecer a vocês, ao público que está aqui com a gente até o momento, por ter assistido todo esse episódio. Muito obrigado. Clique no sininho para acompanhar, clique aí no like, dê um like se gostou, né? É claro, no nosso GFTcast aqui. Temos o GFTcast com o Bonopane, não percam, tá? Então aqui você seguindo o nosso GFTcast aqui também vai o do Bonopane para você, o nosso presidente. Quem não é, né? É o presidente aqui, ó. Tamo junto, hein? Outra coisa, siga-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube agora, né? Estamos com um canal no YouTube, no Twitter, LinkedIn, lá tem as vagas, lá vai ter muita informação sobre a GFT para você, tá? E é bem legal a empresa, viu? Bem legal para se acompanhar e para vir trabalhar. Eu adoro, né? Não posso falar muito que eu sou suspeito, mas eu adoro trabalhar na GFT. E por último, é o seguinte, contamos com você no próximo videocast, hein? Tamo junto, hein? Aí sim, pessoal, aí, geek de plantão, Nerdcast, tamo aqui junto, hein? Vamos junto. Valeu, pessoal, muito obrigado por tudo, hein? Tamo junto.